Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos discutir um assunto bastante presente na nossa sociedade hoje, né? Todo lugar que a gente vê, há muitas igrejas evangélicas, né? E cada vez mais a igreja evangélica cresce aqui no nosso país, né? Um país que foi por muito tempo, né, um dos países mais católicos do mundo, agora ganha aí espaço a igreja evangélica com suas várias ramificações, né, tipos de igreja e tipos de conceitos. Mas nós vamos voltar no tempo para a gente poder entender como foi que essas igrejas evangélicas ou protestantes, tá, nasceram, como foi que elas surgiram, tá bom? Uma das principais características da Idade Moderna é a mudança dos tempos, né? Quando chegou um certo tempo, né, da nossa história, as pessoas quiseram mudar o que estava prevalecendo, tentar mudar a forma como a sociedade se comportava. E uma das grandes influências que existia na época da Idade Média, como a gente viu no ano anterior, era justamente a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha muita força em cima das pessoas, né? Ela influenciava em tudo, assim, do acordar ao dormir. As pessoas viviam preocupadas em saber o que estava agindo, como agir, com medo do inferno, sonhando com um paraíso, né? Então a Igreja Católica tinha muito poder sobre as pessoas. Mas isso vai começar a mudar aqui durante a Idade Moderna. Nós vimos lá no ano passado, no finalzinho do ano passado e também na aula anterior de História e Cultura, onde a gente estudou as religiões cristãs, que na verdade, né, há muita coisa ali dentro da Igreja Católica que não estava agradando boa parte da população. A gente viu que um dos motivos, né, da Idade Média ter caído foi justamente a crise que estava ocorrendo na Igreja Católica, né? Uma série de corrupção ali dentro. Olha, você pecou, mas você quer se livrar desse pecado, você paga e pronto, estamos conversados. Venda de indulgências, né? Coisas que não tinham valor nenhum, mas eram vendidas como sagradas, pedaço da cruz de Jesus, pedaço do manto de Jesus, umas coisas nada a ver, não é verdade? E também a falta de vocação de muitos padres que estavam ali muitas vezes porque eram pessoas ricas e compravam esse cargo lá dentro da igreja. Então havia um comércio muito grande dentro da Igreja Católica ali no final da Idade Média. E isso estava começando a desagradar muita gente. Poxa, não é isso que a gente quer, entendeu? Não foi isso que Jesus disse lá atrás, né? Fora que a Igreja Católica, ela era muito poderosa, não era só com os fiéis lá da igreja não, tá? Ela também interferia muito na administração dos países. A gente viu que os primeiros países agora estavam se formando, estavam ali se consolidando. E quem era que reinava, quem era que organizava, que administrava esses países? Os reis. E os padres, os bispos, o próprio Papa interferia muito nas decisões desses reis. E eles não estavam gostando nada disso. O que é que este cara quer se meter aqui na nossa vida, né? O que é que ele tem de mais? E isso estava desagradando esse rei, que também estava querendo garantir poderes para si mesmo, né? Lembra do absolutismo que a gente estudou na aula passada de história, certo? Os feudos deram lugar às cidades. Surgiram novas ideias sobre o mundo e as coisas. E a Igreja Católica começou a ser questionada e criticada. Começava ali o fim da supremacia da Igreja na Europa. Mas por que será que os europeus estavam tão descontentes com a Igreja? O que movia esse sentimento? Segunda metade do século XV. Mas o que tanto reza, mulher? Alguém tem que rezar, não é? Se a gente for ficar esperando pelos papas, Deus que me livre. Os papas. Esses já nem sabem mais o que é rezar. É só ouro, terras, riquezas.
Deus que me perdoe, mas as histórias que chegam de Roma... Ah, e pra completar, você não sabe da última. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ainda quer mais dinheiro. Você pode se preparar, porque os impostos que vêm por aí... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ah, mas eu tenho fé que isso ainda há de mudar. Ainda há de aparecer alguém que vai nos ajudar, que vai pôr um ponto final nesses absurdos da igreja. Então, quem primeiro começou a denunciar essas falhas da Igreja Católica, a começar a discutir sobre esses problemas, foram dois estudiosos, dois Johns, na verdade, né? O John Huss e o John Wycliffe, tá? Esses dois aqui são considerados os primeiros reformadores. Por quê? Porque eles primeiro começaram a denunciar esses problemas, denunciar essa realidade podre que estava dentro da Igreja Católica. Começar a fazer as pessoas pararem um pouco para pensar, né? Poxa, realmente esse cara tem razão. O que ele está escrevendo aqui? Está escrevendo que a Igreja Católica não tem padre por vocação, né? Esse padre lá sabe nem o que ele está fazendo. Mas a gente só pode dizer que a Reforma Protestante ou Revolução Protestante só começou mesmo lá na Alemanha com um cara chamado de Martinho Lutero, que você já escutou na nossa última aula de História e Cultura, quando a gente começou a falar sobre as religiões protestantes, né? Mas, professora, eu ouvi essa palavra Reforma Protestante, Revolução Protestante, lá na última aula de História e Cultura, mas não ficou muito bem claro para mim, não. Por que é que esse povo é chamado de protestante? Hoje a gente chama de igreja evangélica. Qual é a diferença? Dois nomes que já tem muito significado, né? Quando a gente fala de reforma, reforma é quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Hoje vamos fazer uma reforma na nossa casa, vamos tirar o que não presta, o que a gente acha que não está funcionando e colocar coisas novas. Então reforma já vem aí de mudança, né? E protestante porque começou com uma pessoa protestando. O Lutero, Martinho Lutero, ele colocou a cara à tapa mesmo, tá? Ele começou a protestar de verdade contra a Igreja Católica e se arriscou muito, quase morreu por causa disso. Martinho Lutero fixa suas 95 proposições atacando a Igreja. Suas ideias são bem aceitas entre os alemães, mas muita gente se opõe. Há desordens e quebra-quebra. Ah, e o Lutero aqui jogou pesado, viu? Ah, é? Ele voltou para a Alemanha e começou a defender que a única salvação era a fé. Mas a fé baseada nas Sagradas Escrituras e, com um detalhe, sem a intervenção da igreja. Olha só. 3 anos depois, em 1520, o Papa pede que Lutero se retrate. Lutero queima o comunicado do Papa em praça pública, proclama que a única autoridade são as Sagradas Escrituras e se separa de vez da Igreja. 1 ano depois, em 1521, Lutero é condenado pela Igreja e se esconde num castelo onde traduz a Bíblia para o alemão moderno. A primeira igreja protestante que surgiu, tá? Foi batizada em homenagem ao Lutero, tá? Ele foi o fundador dessa igreja, que é o luteranismo. Aqui no Brasil existem muitas igrejas luteranas, tá? O que pregava esse luteranismo? O que aconteceu? Na verdade, o Lutero, ele então chateado, né, com a Igreja Católica, a Igreja Católica não quis ouvir ele, não quis conversar, expulsou ele e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos desligar, né? Eu vou fundar uma nova igreja, né? E essa igreja vai ter tudo que eu acredito, que eu acho que é certo. E aí ele ganhou muito apoio, principalmente dos nobres ali da Alemanha, da Suíça, tá? Que já estavam com raiva do Papa mesmo, né? Queria reformar tudo, queria mudar tudo, queria que o Papa não se metesse mais na vida deles. Lembro que esses reis aí estavam chateados também com a igreja, então apoiaram o Lutero para que ele formasse essa nova igreja, tá? E
vamos falar que esse luteranismo aqui ganhou muito apoio, principalmente na Alemanha, que foi o país aí do Martinho Lutero, tá? Mas foi briga, foi tiro, porrada e bomba para a fundação dessa nova igreja, dessa nova fé. E o que é que se baseava aí o luteranismo? Eu coloquei aqui algumas coisas, mas lá no teu bloco de História e Cultura, do bloco 3, você vai encontrar aqui bem direitinho aqui o que é que dizia a doutrina do Lutero, tá? Tem aqui 6 coisinhas que o Lutero achava que era certo, tá? Você vai ler com certeza, já deve estar copiado no seu caderninho, né? Para você ler com carinho, tá certo? Mas eu vou destacar algumas aqui. Primeiro, ele acreditava que a salvação devia vir pela fé. A Igreja Católica acredita na caridade, acredita em boas ações. Se você fizer uma boa ação, se você viver uma vida com poucos pecados, você vai ganhar a salvação, a vida eterna. O Lutero não concorda com isso. Ele acha que a fé é que salva, tá? Outra coisa, livre interpretação da Bíblia. A Igreja Católica guardava a Bíblia como se fosse algo assim proibido para as outras pessoas. Só quem poderia ler, quem poderia estudar a Bíblia eram pessoas ligadas à igreja mesmo. O restante da população nem sabia o que estava escrito na Bíblia e acreditava em tudo que era dito lá na missa. Se o padre disse que estava escrito assim, todo mundo acreditava, ninguém dizia que era assado, né? Todo mundo acreditava que era assim. Então, o Lutero queria acabar isso. Ele achava que todo mundo deveria sim ler os textos da Bíblia. E essa Bíblia tem que estar traduzida para a língua local. E não só a Bíblia, mas também o culto. Esse negócio aí de ficar rezando missa em latim, se todo mundo fala português, se todo mundo fala inglês, se todo mundo fala alemão, fala francês, então ele não achava correto. Ele achava que as pessoas tinham que ter proximidade com as palavras do Senhor que estavam ali na Bíblia. É por isso que muitos evangélicos sabem a Bíblia de cor e salteado melhor do que qualquer pessoa, né? Por isso, por causa desse pensamento do Lutero que ele achava que era, tá? Outra coisa importante, que é bastante diferencial da igreja protestante para a igreja católica, são duas coisas. Primeiro fato, de que eles não acreditam em santos e nem imagens, tá? Eles não cultuam imagem, por isso que na igreja evangélica não tem santo, não tem nada, não tem imagem, porque eles acreditam que o único que deve ser cultuado é Deus, né? E também os pastores podem se casar, por que não, né? Então tem outras coisinhas que vocês podem ler no bloco de vocês e devem ler, tá bom? Mas também houveram outras pessoas que também se aproveitaram das ideias do Lutero, certo? E fundaram suas próprias igrejas, que também são consideradas protestantes, só que tem algumas coisinhas diferentes, né? Algumas doutrinas diferenciadas, adequadas a cada situação. Por exemplo, o calvinismo. Se perguntar para você outra religião protestante, você sabe que o calvinismo também é uma religião protestante, que nasceu lá na Suíça. Quem criou foi um cara chamado de João Calvino, tá? O João Calvino fundou essa igreja aqui e ele era bem mais radical do que o Lutero, né? Ele acreditava que as pessoas tinham que ser completamente puras, né? Que não poderiam ouvir música, curtiam a festa, beber. E beber que não podia mesmo. As pessoas tinham que ser puras. Por isso que chamam os fiéis do calvinismo de puritanos. Pessoas são puritanas demais, porque eles querem ser completamente certos. E outra coisa que vinha dessa religião aqui do calvinismo é que a verdadeira riqueza vinha através do trabalho, né? Era uma religião que mandava as pessoas trabalharem mesmo. Ó, vocês têm que trabalhar, o dinheiro que sai do seu suor, não é pecado você trabalhar, não é pecado você buscar seu sustento, você tem que ir mesmo, tá? A riqueza
vem do trabalho, o trabalho salva, tá? Então é uma das características aqui do calvinismo. Te disse que os reis estavam com raiva da Igreja Católica e queriam só um pouquinho, um tiquinho assim, para poder se vingar dela, né? E foi o que aconteceu lá na Inglaterra, com um rei chamado de Henrique VIII, tá? O Henrique VIII é um dos reis absolutistas mais famosos do mundo, tá? E ele estava amando essa coisa de reforma protestante, por quê? Porque ele ia pegar, fundar uma nova igreja separada da igreja católica e aumentar os poderes dele, né? Ele queria ser assim, igual um Deus, o Henrique VIII, tá? E ele fundou, então, a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela só existe na Inglaterra, tá? E ela é uma das igrejas protestantes. Na verdade, há poucas diferenças entre a igreja anglicana e a igreja católica. É muito parecido, talvez os mesmos preceitos, tá? O que diferencia é que não existe papa, né? O chefe da igreja anglicana é o monarca, é o rei que reina lá na Inglaterra. Quem começou foi o Henrique VIII, que ele queria trazer mais poderes para ele mesmo, né? O tal do absolutismo, que estava ali crescendo. Segura essa aí. Hoje em dia, quem é o chefe da igreja anglicana, que ainda existe, tá? É a rainha Elizabeth II. Certinho? Professor, e a Igreja Universal? O que é que você diz sobre a Igreja Universal aqui no Brasil, que é uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, né? Essas igrejas evangélicas daqui do Brasil, tá? Elas vieram depois, ó, muito depois, ó, mais de 300 anos depois aqui do Lutero. Mas foi graças a esse Lutero, né, que hoje elas existem. Cada uma das igrejas evangélicas tem sua própria teoria, tem sua própria doutrina, acreditam em coisas diferentes, mas todas elas são protestantes, são evangélicas, tá? Mas e a igreja? Não fez nada? Ficou simplesmente assistindo ao avanço dos protestantes? 1545. A rebeldia protestante já é um fato consumado. A igreja resolve se posicionar. É preciso fazer alguma coisa para barrar a crescente onda protestante. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. Começa aí a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o próprio nome já diz, é uma série de medidas da igreja que vão contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Muitos livros são proibidos, a organização interna da igreja é modificada e é criado o Tribunal do Santo Ofício, que deveria velar pela pureza da fé e perseguir os não católicos. E vem cá, como é que era esse Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, como é que é? Geralmente, a pessoa era denunciada por alguém por agir de uma maneira contra aquilo que a igreja queria. Certo. Entendeu? Dificilmente alguém se livrava de um julgamento como esse. Fala lá. Já sofreu um acidente que não foi provocado por você? Tropeçou, caiu do trabalho? Sofreu uma lesão corporal ou enfermidade? Então você pode ter sido enfeitiçado por uma bruxa. Entre em contato conosco no Acha Bruxas Direto. Nós acharemos uma mulher inocente, diremos que é uma bruxa e a mandaremos para a fogueira. O fazendeiro Pocket de Crawley teve todo o seu repolho comido por lesmas. Ele perdeu literalmente vários shillings. Então ele chamou o Acha Bruxas. E nós decidimos que as lesmas tinham sido enviadas por uma estranha velhinha que morava na vila. Sim, é ela. Não fui eu. Sim, foi ela. Ela é velha, tem verrugas e parece meio maligna. Você não acha? Então mandamos prendê-la e enviamos um julgamento justo. Você tem um gato? Sim. Então você é uma bruxa! Ela foi condenada à morte e o seu gato foi para a prisão. Portanto, se algo vai mal na sua vida, chame Acha Bruxas Direto. Nós encontraremos uma velhinha inocente e a culparemos por isso. Acha Bruxas Direto, porque as velhinhas merecem.
No século XVII, confessar ser uma bruxa podia levar à fogueira. Não confessar levava à tortura, até você dizer que era uma bruxa, e então a fogueira. Nem todas as bruxas eram queimadas. Outras punições incluíam jejum forçado, exílio, enforcamento, decapitação, lapidação e estiramento. Obviamente que muitas dessas decisões do Lutero acabou sendo praticada, sendo ouvida, absorvida pela Igreja Católica. Por exemplo, se hoje tu vai na missa e o padre reza a missa em português e não em latim, não de costas, mas de frente para você, foi por causa do Lutero, tá? A igreja ouviu essa parte do Lutero e concordou. Inclusive, permitiu que a Bíblia fosse traduzida aí para outros idiomas também, tá? E lançou outras coisinhas, né? Umas coisinhas que vai ser importante até aqui pro Brasil, vou te dizer. Uma delas, tá, é os jesuítas, são jesuítas. O que é os jesuítas? A gente vai ver bem isso em História e Cultura muito brevemente, tá? Os jesuítas eram padres, são religiosos que foram treinados para tudo mesmo. Porque qual era a missão dos jesuítas? Trazer mais fiéis para a Igreja Católica, tá? Então eles saíram aí para novos continentes junto com os grandes navegadores, os primeiros desbravadores do mar, que a gente vai ver depois também, para atrair cada vez mais fiéis para a Igreja Católica, porque obviamente ela estava perdendo gente para a Igreja Protestante. Então a Igreja ela agiu mesmo, ela tentou sufocar essa reforma protestante, porém não conseguiu. Obviamente hoje temos a Igreja Protestante ainda viva, né? Então espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas vamos para o nosso desafio. Você não pode sair sem esse desafio, menino. Tem menino que não tá respondendo desafio, não tá respondendo atividade. Tadinho desse menino, tá? Copia essa pergunta no teu caderno e manda pra mim agora, tá? A resposta. Terminou a aula, já manda logo. Cite 3 religiões protestantes, tá? Aproveita as religiões que a gente, estudou aqui na aula de hoje, tá? Cite 3 religiões protestantes, ok? Manda a resposta para mim agora, tá bom? Chamadinha pra gente poder encerrar aqui a brincadeira por hoje, tá bom? Camila, Gustavo, Gabriela. Camila, Gustavo, Gabriela, Luan, Eric, Maria Clara. Luan, Eric, Maria Clara, Carlos, Henrique, Alexandre e Alex. Carlos, Henrique, Alexandre, Alex, Marina, Jussara e Tamires. Marina, Jussara e Tamires. Não posso me esquecer da Francisca Maria. Francisca Maria, responde aí. Gilvânio e Lucas. Gilvânio e Lucas. Vou continuar chamando aqui no chat, aqui embaixo. Então se liga, responde a chamada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Assiste essa aula mais de uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!